Olá, começa agora mais um podcast da Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro, o Betelcast. Hoje estou aqui com um convidado, um evangelista Robson. Gostaria muito que ele se apresentasse para a gente tratar do tema do mês, da conferência Abba Pai. Fica à vontade, Robson. Graça e paz, Deus abençoe. Meu nome é Robson, como foi dito pelo pastor Wellington, evangelista. Estou aí na Batista Betel, nos trabalhos de Ministério de Teatro, Ministério de Missões, no Ministério também da Família, e estamos aí para poder agregar junto com todos. Amém. Graças a Deus, né? Deus é fiel. Eu creio que Deus vai usar o Robson hoje nesse 8º episódio do nosso Betelcast. Você acompanhou o episódio anterior, de sexta-feira, que foi com o nosso missionário, evangelista. Quem é de Betel sabe que o Wendel faz tudo nessa igreja, né? E foi uma alegria muito grande ter ele aqui como nosso convidado na sexta-feira. Hoje nós estamos aqui, terça-feira, com o Robson para esse episódio de hoje. E hoje, creio que Deus vai usar o Robson de forma especial. Amém? E tratando desse tema, Abba Pai, Robson, o que o Senhor colocou no seu coração para falar conosco? Fique à vontade. Você me fez a proposta e o tema ele é muito bom. O tema do mês que nós estamos, que está em Romanos 8, a partir do versículo 15, está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Este é o tema que nos foi proposto, na qual Paulo escreveu. E hoje eu meditando na palavra, estava conversando com um amigo meu lá do serviço, que chama Paulo também, eu pedi no Senhor uma direção do que eu iria falar. Eu falei, eu olhei pro telefone, chegou uma mensagem dele, eu falei assim, tá aí, vou falar de Paulo. Porque Paulo ele tem um filho na fé. É verdade. E esse filho é Timóteo, na qual eu vou estar lendo agora também, 1 Timóteo 1, do versículo 1 ao 2, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Igualzinho está aqui, né? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Filho na fé. Muita intimidade, né? Muita. Ele encontrou com ele lá em Atos, né? Porque Timóteo era filho de uma mãe judia, a avó também era judia, mas o pai era grego. Então ali naquela casa teve algumas... racha, né? Tipo assim, você vai para que lado? Você vai para a direita ou para a esquerda? E eu pensando nisso, trazendo até um contexto de hoje, assim, rápido, é como se fosse uma família que tem um pai atleticano e uma mãe cruzeirense. E o filho nasce. Para qual lado que vai? O pai quer que seja cruzeirense e a mãe quer que seja atleticana. Mas ali o Senhor já tinha escolhido Timóteo. Verdade. Então, nesse contexto que eu trouxe, que o Senhor trouxe ao meu coração, o Senhor já tinha escolhido ele. E a mãe, juntamente com a avó, elas orientavam ele na palavra. E ele já dava bom testemunho naquele tempo. Eu estava pesquisando, ele tinha aproximadamente, acho que 20 anos de idade. Então ele já dava bom testemunho. Quando Paulo chega e encontra com ele, o Paulo já escolhe ele para poder caminhar junto com ele. Aí Paulo sai juntamente com vocês e eles vão caminhar na primeira viagem missionária de Paulo. E ele está ali do lado de um pai. Ele já tinha um pai materno, na qual adorava outros deuses, porque os gregos naquele tempo eles adoravam outros deuses e também a heróis. Tinha alguns heróis naquele tempo e eles adoravam eles. Então acredito que ele ficava tentando fazer com que o seu filho adorasse a esses deuses, provavelmente. Só que a mãe, a avó direcionava ele no verdadeiro Deus que Paulo pregava, que Paulo veio para poder pregar aos gentios. E ele estava ali aos pés de Paulo aprendendo
um discípulo, um filho, como Paulo mesmo fala. Paulo adotou assim como Cristo, assim como Deus nos adotou, que nós somos adotados pelo nosso Pai. Filho adotivo. Então, esse tema, ele bateu muito assim comigo por causa que eu perdi meus pais muito cedo. Muitas das vezes também perderam os seus pais muito cedo. Tive meu irmão como meu pai, e ele teve uma responsabilidade muito grande de cuidar não só de mim, mas também da minha irmã e também da minha mãe, depois que ela perdeu um dos meus irmãos na época, ela teve depressão pós-parto e ficou com a mente como de criança. Então meu irmão cuidava de nós. Só que o que me fez eu chegar ao nível que eu estou hoje é porque meu irmão, como um pai meu, ele confiou em mim. Então às vezes você tem uma pessoa, ou você é um pai de alguém, você tem que confiar nessa pessoa, porque antigamente eu andava com pessoas que mexiam com coisa errada, usava droga, nós íamos em festa, fazia isso e aquilo, as pessoas achavam também que eu usava, e chegava no ouvido do meu irmão. Uma certa feita, meu irmão falou assim, você está usando droga? Porque falaram que te viram você usando. Eu falei para ele, eu não estou usando, eu não uso, eu estou junto, eu saio, nós diverte, mas eu não uso. Ele confiou em mim. O que mudou é isso, porque às vezes a pessoa chega com falácias lá de fora que você está fazendo, e se você acreditar no que está vindo, você está matando aquela pessoa que você está cuidando. Verdade. Se ele tivesse acreditado, em outra feita eu ia falar, meu irmão já não confia em mim, já não tem a confiança nele, vou usar mesmo, porque ele já está confiando nas pessoas. É como se eu já estivesse usando mesmo, não vai mudar nada. Sor que ele ter confiado em mim me fez eu estar mais motivado a também respeitar ele como eu sempre respeitei, porque ele foi um pai, como eu sempre tive também Deus como meu pai, como eu tenho até hoje, que ele sempre cuidou de mim, de várias ciladas que o inimigo tentou armar para mim, de eu já ter oportunidade de ter quase sido preso, de ter cometido crimes assim, que eu falei, meu Deus, quantos livramentos o Senhor me deu na hora, assim, no último minuto, né? No último minuto o Senhor me livrou, mas o Senhor ele tem sido bom. E assim, Paulo ele é pai de Timóteo. Quando todos nós temos um pai na fé, aqui na igreja nós temos pessoas que nos impulsionam a ir para frente, que nos corrige, né, que nos direciona. Nós temos que ter essas pessoas, poder nos direcionar, para poder nos fortalecer. Porque se você tiver uma pessoa que vai sempre te passar a mão e te falar, não, vai por aí, vai assim, você vai conseguir chegar, não, tem que ter confronto. O evangélico é confronto. E Paulo, todo o tempo, nessa carta que ele escreveu a Timóteo, ele orienta ele a como ele escolher os líderes para poder estar naquele tempo na igreja, quando ele a igreja de Éfeso, que ele estava olhando ali, que estava coordenando ali. Então orienta ele aos obreiros, aos diáconos, para ele poder saber escolher, para ele poder pregar aqueles que estão sendo falsos profetas naquele tempo, como ele lidar com essas situações. Paulo ele orienta ele a todo tempo nessa carta. Essa foi uma palavra que o Senhor me trouxe em cima deste tema, que é um tema que bateu muito assim, eu falei assim, meu Deus, fiquei até meio assim, o que eu iria falar, mas quando eu lembrei de Paulo, lembrei do filho que ele tem na fé, eu falei, o Senhor ele tem nos protegido, tem nos guardado a todo tempo, e assim é com todos que às vezes não tem um pai, ou não tem uma referência de um pai. Lembre-se que Deus ele está a todo tempo te observando, te olhando, querendo que você seja filho e não bastardo. Né? Porque se você for um bastardo, você não vai receber uma correção, você não vai receber uma palavra dura. Aprenda a receber uma palavra dura, que mais na frente você vai entender o quão bom foi essa pessoa te dar uma correção, né? Para você prosseguir rumo ao alvo, que é Cristo. É verdade. Interessante também, para poder acrescer um pouco mais a nossa reflexão, tem um texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, se eu não estou enganado, que Paulo vai falar sobre ser criança e maduro na fé. Se eu não me engano é 3, verso 1. É isso mesmo. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. É interessante, né? Sobre todo esse contexto aqui, vai falar sobre ser criança e ser adulto, né? A criança toma leite, o adulto já come alimento sólido e tal. Só que falando sobre paternidade, olha que interessante. Mesmo que você seja uma criança ou um adulto, mesmo que você seja um imaturo ou alguém já maduro na fé,
isso não te deixa de ser filho. Mesmo sendo criança ou sendo adulto, você é filho. Mesmo sendo criança. Então, independente de qual etapa na sua vida espiritual você encontra-se, eu já estou mais maduro espiritualmente, apesar que eu tenho muita dificuldade com esses rótulos, sabe? Eu estou mais maduro espiritualmente. Eu penso que não tem um ápice, né? Eu até falei sobre isso há poucos dias. Não existe um ápice na vida espiritual. Eu imagino que o ápice na vida espiritual é a divindade mesmo, é estar com Cristo. Enquanto somos aqui terrenos, né, nós somos eternos aprendizes, né? Somos eternas crianças aprendendo da palavra de Deus, aprendendo dessa vida espiritual que é relacionada às disciplinas espirituais, né, como a gente chama teologicamente, que é jejum, oração e todo esse contexto de vida espiritual. Mas o que eu queria fechar sobre crescendo um pouco mais essa reflexão, Robson, é que Timóteo passou por todas essas etapas. Eu acredito que por mais que ele tinha, sim, bons inícios, né, na sua caminhada cristã como um aprendiz, ele iniciou como uma criança e foi crescendo, né, baseado no que Paulo via como coisas a ele melhorar, para que desse a ele um bom destino, né, para que ele pudesse avançar. Paulo ia tratando, né, dando direção para ele. Quando Paulo, acredito né, que via esses problemas, Paulo ia discipulando ele, né? Então a vida discipulada é muito importante, necessária para a vida do cristão, muito necessária mesmo. E nós também somos discipulados mediante ao que nós meditamos na palavra. Então a palavra é um confronto eterno para nós. O tempo inteiro que você está lendo a Bíblia, você está vendo Deus usar homens, mulheres, Deus usando pessoas de diversas formas para poder serem guiados para um destino, né? De diversas formas. Paulo, é interessante a segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, o finalzinho da vida de Paulo, nós teologicamente entendemos que foi a última carta que Paulo escreveu. Ele fala para o seu servo Timóteo, né, para ele ir até ele e levar a capa, levar os livros e também os pergaminhos, né? Então Paulo priorizava muito essa vida de estudo e devoção da palavra. Então é uma vida muito necessária para o nosso crescimento, né? Por mais que, como eu disse, a gente não tenha um ápice, né, Robson, de uma vida espiritual totalmente plena, porque não existe. Não existe. Você pode ficar dentro da sua casa, no seu quarto, o tempo inteiro orando, né? Dentro da sua casa, no seu quarto, o mês inteiro orando. Você ainda não chegou no ápice, né? A gente está sempre aprendendo nessa vida. Mas, em meio a tudo isso, nós temos esse Pai, independente de como nós estamos, sendo crianças, sendo adultos, né? Independente de como podemos chegar. Mas idosos espiritualmente nós nunca seremos. Aleluia! Que bênção, Robson. Traz uma conclusão final para a gente poder encerrar esse episódio de hoje, meu amigo. Fica à vontade. Muito feliz, como disse, né, de estar aqui, poder falar desse tema, Abba, trazendo uma conclusão de que, assim como foi Paulo instruindo Timóteo a direcionar todos nós, como foi dito, nós nunca estamos assim em um alto nível, nós estamos sempre buscando o tempo todo. Cada dia a palavra ela renova, a cada dia, então nós aprendemos todos os dias. Verdade. E o Senhor ele está a todo tempo nos orientando. Nós podemos optar em obedecer ou não, sabendo que haverá consequências quando nós desobedecemos uma ordem direta do Senhor. Que nós possamos estarmos alinhados no que o Senhor tem para nós, com o objetivo de alcançar a graça, que nós podemos alcançar um direcionamento da parte dele, de estarmos buscando alcançar o alvo, que o alvo é Cristo, que ele está todo tempo junto conosco. Nós não podemos, mesmo que você foi abandonado, mesmo que você não tenha uma referência, mas não coloca isso, não fica se vitimizando, procura uma pessoa de referência. Se você não tem, entre no quarto e ora, como o Senhor nos orientou, entrar no quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto, que Ele nos ouve, né? Nós oramos Pai Nosso, porque Ele é Pai não meu, Ele é Pai nosso, de todos. Então que nós possamos meditar. Eu agradeço pela oportunidade de ter posto aqui um pouco que o Senhor falou comigo, né, juntamente com você aqui, que é uma bênção na minha vida. Amém. E que nós possamos estarmos aí juntos. Amém. 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 Obrigado, Robson, por essa participação. Que Deus continue te abençoando.
te usando, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa participação e eu agradeço a você por participar conosco nesse episódio de hoje, por nos acompanhar, está sempre aqui conosco nos assistindo. Nós somos Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui na Avenida Machado de Assis, número 596, no bairro Washington Pires, na cidade de Ibirité. Nós temos culto toda quarta-feira e domingo. Nosso culto de quarta começa às 19h30 e nosso culto de domingo começa às 19 horas. Aqui abaixo na descrição você vai encontrar os links das nossas redes sociais. Lá no Instagram, nos stories, a equipe de mídia toda da Betel tem responsabilidade de postar lá nossos cronogramas. Então nós temos outras atividades aqui. Por exemplo, na nossa quinta-feira nós temos seminário. Tem alguns sábados do mês que a gente tem os cultos de jovens. Sexta-feira, culto de homens e culto de mulheres e alguns períodos específicos durante o mês. Então eu quero te convidar. Participe, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe nas nossas redes sociais, continue nos acompanhando por lá, como você já tem feito, e se informe para que você possa ser edificado na igreja do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.